Senhor. Aleluia, nós agradecemos a oportunidade. E o microfone está com a irmã no momento. Eu vou chamar aqui o pastor Nilson, porque ele que vai pregar para a gente hoje, e o Tiago que vai orar por ele. Oremos. Senhor Deus amado Pai, eu venho aqui te pedir pela vida do pastor Nilson, que vai estar trazendo a palavra essa noite, que o Senhor esteja dando a sabedoria e entendimento para ele estar conduzindo esse culto. Também quero te pedir pelo mês dos jovens e adolescentes que vai se iniciar a partir de hoje, Pai. Que o Senhor esteja abençoando todos os que estão aqui, mas os que estão a caminho ou que estão voltando das suas férias. É isso que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. À noite não vou vir aqui não, tá? Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Eu queria convidar vocês que puderem para estar em pé, por favor. Bom, eu queria ler com vocês Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Versículo 13. Todos acharam? Marcos 3, versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Graças te damos pela leitura da tua palavra. Eu clamo para que o Senhor possa falar gostosamente ao nosso coração. Que todas as interferências lá de fora, ó Deus, não venham prejudicar o bom andamento do culto. E que o Espírito Santo possa me usar como um canal de bênçãos, ó Deus, para transmitir aquilo que o Senhor preparou no céu para os nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode assentar, irmãos. Bom, gente, na verdade, quando me chamaram para vir aqui, eu entendi que ia ser só para os adolescentes. Eu já estava até procurando eles na garagem. Então, na verdade, eu tinha até preparado uma brincadeira, que eu não vou fazer aqui, é óbvio, né? Mas que seria legal também, outro dia a gente faz, da bola, que eu te falei, né, Laís? Falei com alguém sobre a bola. Bom, então, mas já que é para adolescente, eu vou começar a mensagem aqui, perguntando para vocês, adolescentes, vocês assistiram aqueles filmes do Marvel? Homem-Aranha é Marvel, não é? Thor é Marvel também? Acho que a Mulher Maravilha também é, não é? Não, então exclui ela não está não. Então, esses super-heróis da Marvel, eu também assisti Homem-Aranha e tal, Homem-Aranha, aquele Homem de Ferro, eles têm as suas guerras, têm os filmes deles isolados, e eles mandam bem demais, sim ou não? Sempre no final eles ganham. Só que de repente vai acontecer o quê? Vai aparecer um adversário que o Homem-Aranha sozinho não consegue vencer. E o Thor também não consegue vencer, e nem o Homem de Ferro, apesar deles terem poderes. Só que eles não conseguem vencer. Eu estou falando de qual filme? Vingadores. Ultimato é outro, né? Estou ligado, não sei, tá? Me preparei, fiz lição de casa. Então, o que eles fazem? Eles vão falar, chama lá o Homem-Aranha, chama o Hulk, chama o Thor, chama o Homem de Ferro, e eles fazem o quê? Formam um time, ou um corpo, uma unidade, já que o assunto hoje é unidade na diversidade, ou entendendo as diferenças uns dos outros. Os caras são diferentes, sim ou não? São. Mas quando eles estão juntos, eles vão conseguir fazer o quê? O filme chama Vingadores. Eles vão se unir, eles vão conseguir vencer o inimigo que um sozinho não conseguiria. O tema, então, é juntos nós somos fortes. Juntos nós somos mais fortes. E quem se isola peca. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. Amém? Então vamos lá, o assunto então é esse. Eu me preparei para vocês, mas eu vou ter que mudar um pouquinho aqui, mas vamos lá. Eu estava pesquisando sobre Júlia e sobre a Laura, cadê elas? A Júlia está aí, a Laura não está aí não? Hein? Está passando mal, orar por ela. E você não está.
Mas vocês são gêmeos. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Não existe ninguém que seja igual. Você pode ter, pastor, mas eu sou gêmeo. Mas depois que vocês nascem, vocês vão sofrer uma interferência externa. Eu acho que é você que tem medo ou é ela que tem medo? Tem umas diferenças aí que eu estou ligado aí, que uma tem medo, a outra não tem medo. Uma parada assim. Mas vamos lá, gêmeo, o cara nasce. E de repente um fuma, o outro não fuma. Vai chegar um tempo que provavelmente quem fuma vai, de repente, corre o risco de ter o quê? Um câncer. Mas e quem não fuma? A probabilidade é menor, correto? Mas eles não são gêmeos? Mas um tomou decisão diferente do outro. Então, nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Nós precisamos aprender o quê? A conviver uns com os outros, respeitando a diversidade, respeitando as diferenças uns dos outros. Porque se eu não conseguir respeitar a diferença do João para mim, João, nós não vamos conseguir rolar junto. Nós não vamos conseguir andar de mão dada. E nós fomos chamados, gente, para andar de quê? De mão dada. Porque nós somos igreja, corpo de Cristo. E essa igreja, corpo de Cristo, é exatamente essa igreja que Deus está preparando para um dia morar lá, no céu. E o que é legal? Por que é bom a gente andar em corpo, em unidade? É porque a Bíblia diz que se um cair, o outro vai fazer o quê? Opa, espera aí que eu vou te ajudar a levantar. Um está orando pelo outro, um está intercedendo pelo outro, um está jejuando pelo outro. Ficamos sabendo que a Laura está dodói hoje. É lógico que hoje nós vamos lembrar de fazer o quê? Orar por ela. Porque nós somos corpo. Embora a Laura seja diferente de nós somos corpo. Nós aprendemos a viver com as diferenças uns dos outros. E Jesus aqui, o que ele vai fazer? Ele vai escolher, ele vai chamar, a Bíblia fala, que Jesus ele chama os que ele mesmo quis. Então você não está aqui aleatoriamente, você não caiu aqui de paraquedas. Quem te chamou foi Jesus. Quem me chamou foi Jesus. Pastor, ele poderia ter escolhido uma pessoa melhor que você? Sim, poderia. Mas ele quis escolher eu. Entende? Talvez eu não seja, não seria legal o Nilson. Pois é, mas ele quis escolher a mim, ele quis escolher você para estar aqui. Ele escolheu a quem ele quis. E quando ele vai escolher os discípulos, separar os discípulos, porque na verdade ele chama essa turma toda, mas depois diz assim, então designou, ele designou 12. Então dessa turma toda, ele vai tirar o quê? 12. Para andar com ele, para levar um projeto, um plano dele adiante. E qual era esse projeto, esse plano dele adiante? Era anunciar o evangelho das boas novas e fazer discípulos em nome da Igreja Batista? Em nome dele, em nome de Jesus. Quando a gente prega, é óbvio que quando a gente evangeliza alguém, a gente fala, minha igreja é ali no Grama, minha igreja é lá na igrejinha. É a Igreja Batista, será um prazer ter você com a gente lá. Mas, se você se sentir bem em outra igreja, cara, vai para lá. Eu não quero que você fique nas garras do diabo. Eu quero que você venha para as mãos de Deus. Eu quero que você caminhe de mãos dadas comigo. E o meu irmão da Assembleia ou da Quadrangular, eu caminho de mão dada com ele. Nós temos diferenças nas doutrinas secundárias, mas na doutrina primária, todos nós anunciamos que só há um caminho, verdade e a vida, e o nome dele é Jesus. Ou não? Nós anunciamos isso, né? E então nós somos irmãos em Cristo e estamos andando de mãos dadas com os nossos outros irmãos que não são da nossa igreja. É lógico que nós queremos eles conosco aqui, né, pastor Assis? Mas, sei lá, me adapto lá, beleza, eu quero caminhar com você, eu quero te ver na rua e falar, paz, seu meu irmão, né? E aí, graça e paz, é isso que eu quero. Caminhar com você e saber que você, ainda que não seja da minha igreja, nós somos um corpo só, eu sei que você vai estar orando por mim e eu vou estar orando por você, porque quando a gente vai orar, a gente ora pelo povo de Deus, não só para a nossa igreja, ou não, a gente ora pelo povo de Deus. E Jesus então vai escolher esses 12 discípulos, e aí eu tinha perguntado para a Laura ontem, acho que é por isso que ela passou mal, Júlia, né? Porque eu falei assim, Júlia, quantos discípulos Jesus tinha mesmo? 12, então tá, fala para mim dos discípulos aí. Aí vocês deram uma agarrada, não falaram todos. Vocês podem falar para mim agora? Eu falei, prepara que eu vou perguntar para vocês. Tá, gente, é com eles agora, porque era só para eles, né? Sem olhar, tá? Eu já vi que você... Sem olhar. Vamos lá, Laís. Quem são os irmãos? Vou ajudar vocês. O Pedro tinha um irmão. Como é que era o nome do irmão dele? Vou dar outra chance. Começa com A. André. O Tiago tinha um irmão. Como é que era o nome do irmão dele? Quase acertou, mas não é não. Começa com João. João?
João. Então já tem 4 discípulos. O André, que é irmão de Pedro, ele vai encontrar com um outro camarada que é o Felipe. Felipe é outro. E o André e o Felipe, eles vão achar uma outra pessoa que vai ser discípulo também. Vocês lembram qual que é? Não, você está doida com o Tomé? Então deixa o Tomé. Toda hora, o irmão do Pedro, o Tomé. O irmão do João, o Tomé. Então vamos colocar o Tomé logo aí. Mas o André, ele encontra Felipe, que vai encontrar o Bartolomeu. Mas ele tem outro nome. Como é que é o outro nome dele mesmo? Natanael, exatamente. Aí tem um outro lá, que é um outro Tiago, que é o filho do Alfeu. Não conhece esse não? Não? Tomé, né, que você conhece. Você conhece só o Tomé, né? Aí tem o Simão, o Zelote, que é o nacionalista. Né? Você conhece ele? Tomé? O Simão era um grupo, é um camarada que ele participava de uma seita, que se a gente não se identificasse com a seita dele, eles sequestram e matam. E Jesus chamou o Zelote, olha só que louco. Olha que pessoa que Jesus chamou. Aí eu fico, como é que Jesus chamou ele? Ué, Nilson, como é que Jesus te chamou? Você não é melhor que ele. Porque todos pecaram. Ele é pecador de uma forma, eu de outra. E Jesus chamou quem ele quis. Faltou alguém? Tadeu. Tomé? O Mateus. Faltou o Mateus. O Mateus era publicano. E publicano é aquele que coleta impostos. E se tem uma coisa que, para a sociedade judaica, é considerado um dos pecados, assim, um dos maiores pecados, é o cara ser coletor de impostos, porque eles trabalham para quem? Para Roma. E coleta impostos dos povos dos irmãos. Então, por isso que Jesus, quando chama Mateus, que era o coletor de impostos, que era Levi, na verdade, o nome dele, quando Jesus chama ele, Jesus vai para a casa dele, e ele está lá com os amiguinhos dele lá. O Tomé, eu acho que estava lá também. Tá? Aí estão lá com os amiguinhos dele. E Jesus está lá sentado com eles e comendo com eles. Aí o pessoal vai falar o quê? Ué, mas você se assenta com pecadores e publicanos? Jesus estava sentado com eles. E o pessoal ficou mordido. Porque eles, peraí, não pode. Esse camarada é muito pecador. Ou seja, para Israel, para os judeus, o Mateus, o coletor de impostos, ele é irredimível. Ou seja, é uma causa perdida. E às vezes também a gente não pensa... Estava conversando com a irmã aqui hoje, não vou falar o nome dela, mas a gente estava batendo um papo sobre isso. Mas o meu marido não vai vir. Mas ele vai vir sim, irmã. Porque o Mateus, ele era irredimível. Não tem remissão para ele. Aí os judeus fazem o quê? Vamos desistir de Mateus. Só que aqueles pelos quais os homens desistiram, Jesus fez o quê? Acolheu ele, chamou ele. Então quem vai chamar? Seu esposo? Seu filho? Sua filha? Seus parentes, seus amigos que não estão aqui, quem vai chamá-lo é o Senhor. Quem vai fazer a obra no coração deles é o Espírito Santo, e Ele vai chamar aquele que Ele quiser. Independente de você falar assim, poxa, mas ele é irredimível. Para você. E de vez em quando eu levo susto com pessoas na igreja que passam para mim, pastor, eu estou na igreja agora, que bênção, cara. Como assim? Você se converteu? Aí eu começo a ver esses caras aqui, os discípulos. Eles são todos de... Como é que é o seu nome? Ingrid. Ingrid, eu começo a ver que Jesus escolhe uns caras aqui que são totalmente diferentes uns dos outros. O Pedro é o quê? O Pedro é aquele cara precipitado, afoito. O Pedro, ele é audacioso, mas ele também tem coragem, mas ele também tem medo. Pastor, o Pedro é assim? O Pedro é tão precipitado, às vezes, afoito, que vão prender Jesus uma vez, Ingrid. Gostei desse nome. Vão prender Jesus, e o que o Pedro faz? Mas ele não quer cortar a orelha não, tá? Porque, na verdade, ele não é soldado, a intenção dele é cortar a cabeça. Pode ter certeza, ele quer defender Jesus a todo custo. Ele é precipitado, aí o que Jesus vai fazer? Jesus é o nosso advogado, não é? A Bíblia fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí o que Jesus faz? Se a turma de soldados chega ali e vê o Malco reclama, o Pedro cortou a minha orelha, Pedro ia ser preso. Mas como Jesus é nosso advogado, como não há condenação para quem está em Cristo, Jesus vai lá, pega a orelha no chão, limpa ela e cola a orelha no lugar. O que Jesus fez ali? Jesus sumiu com a prova. Né? Então não há condenação para quem? Para quem está em Cristo Jesus. E é isso que ele faz com a gente. Porque nós não somos melhores que Pedro. Nós somos ruins, gente. A Bíblia fala que
o homem, e todo homem é mau. Olha só. Mas que bondade que é essa que nós? A bondade que há em nós não é nossa, mas é daquele que é bom o tempo todo, que é Deus, e Ele habita em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo, amém? É por isso que nós somos, essa bondade não é nossa, ela vem de Deus. E aí Jesus, então, livra a cara de Pedro, como tem livrado a nossa cara também. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Ele limpou a cena do crime, derramando o sangue dele na cruz do Calvário, para me limpar e para te limpar e para te tornar cidadão do céu. Amém? Então o Pedro é esse cara afoito. Mas o Pedro disse que ele é audacioso. E quando ele está dentro do barco, e Jesus fala com ele, vem andando sobre as águas, e está todo mundo morrendo de medo. E olha que só tinha, pastor João, só tinha homem ali. E os caras estão gritando, é um fantasma. Não tinha uma mulher lá. Está vendo? Só o homem ali gritando, é um medroso, gente, fantasma não existe e tal. E aí o Pedro vai falar o quê? Senhor, se é tu mesmo, faz o quê? Me chama, me manda ir ter contigo. O Pedro é audacioso, ele vai colocar o primeiro pé, o segundo pé. Eu fico imaginando essa cena, porque está à noite, está chovendo, né? E Jesus está andando sobre... Eu também, confesso para vocês, eu não desceria, não. Que isso, pastor? Você é pastor, mas não ia descer não. Você ia descer, pastor Assis? Não sei, hein? Você está de mão dada comigo, né? A gente é irmão, é isso mesmo. Um tem que apoiar o outro. Eu não vou passar de medroso sozinho aqui, não. Mas imagina, gente, o Pedro desce do barco, o primeiro pé não afunda, porque eu ia ficar, eu ia ficar testando, será que afunda? Ele é audacioso, gente, ele põe o pé. Gente, essa cena deve ter sido extraordinária, hein, Ingrid? Ele andando sobre as águas, ele é audacioso. Mas ele vai também, e aí eu pesquisando sobre isso, o Pedro vai também andar sobre as águas, porque o Pedro já havia ouvido aquela voz em outras vezes. E a primeira vez que ele ouve aquela voz, alguém mandando ele fazer algo extraordinário, foi quando? Foi quando Jesus escolhe o barco dele e fala, Pedro, vamos dar uma pescada? E ele vai falar assim, poxa, mas eu pesquei a noite toda, não pesquei nada. E você vai querer ir no mesmo lugar? Vamos no mesmo lugar. E eles vão aonde? No mesmo lugar. E Jesus vai falar o que com ele? Joga a rede, ele vai falar assim, beleza, não pesquei nada. Se não pescar nada, a culpa é sua. Porque eu vou jogar debaixo da sua palavra. Então ele já tinha ouvido aquela palavra. E quando ele ouviu aquela palavra e fez o que aquela palavra mandou ele fazer, deu certo. Então vai continuar dando certo. Sempre que você fizer aquilo que ele mandar, vai dar certo. E o Pedro jogou a rede e os peixes vieram em tamanha quantidade que ele falou, me ajuda aqui porque eu não consigo puxar sozinho. Engraçado é que, numa noite anterior, o Pedro tinha sido envergonhado ali. Na noite posterior, Jesus leva Pedro no mesmo lugar para fazer o que com ele? Para honrá-lo. Então, no lugar que você foi envergonhado, se você está servindo a Cristo, no mesmo lugar, na mesma cena que você viveu anteriormente, Ele vai te honrar. Se você é um servo ou uma serva de Deus. A Bíblia, então, fala que esse Pedro que está andando sobre as águas agora, que ele é audacioso, e ele é corajoso, porque ele andando sobre as águas, de repente ele faz o quê? Porque ele olha para o lado, para o outro, ele tem o quê? Medo. Ele é corajoso, mas ele tem medo. E ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele vai dar um grito. Jesus, socorre-me. Ele grita. A Bíblia fala que ele grita. Ora, para Pedro estava o quê dele, Ingrid? Quando eu grito, é porque você está longe de mim. Ô, pastor Assis, você está longe de mim. Ô, Ingrid, beleza? Você está perto de mim. Ele poderia ter falado, Jesus, me salva. Mas para Pedro, Jesus estava longe. Só que Jesus nunca está longe de você. Jesus está do seu lado nessa hora. Jesus, ele caminha com a gente, ele anda de mãos dadas com a gente, ele não nos abandona, ele não solta a nossa mão. Jesus está perto de Pedro como Jesus está perto de você. Eu não sei o quanto é que você está perto de Deus. Porque o tempo hoje é de buscar a Deus e viver. Buscar a Deus enquanto se pode achar. O dia é hoje, o dia é amanhã, ou seja, a todo momento, acordou pela manhã, garra na mão dele, vamos para onde hoje? Isso é andar com Deus. Como é que vai ser a minha vida hoje? Vamos embora? Eu quero andar com Deus. Dar a mão para Deus é andar em comunhão com Deus, com o Espírito Santo. O Pedro é esse moço, então, gente, que eu estou falando, que é corajoso, que é audacioso, mas que é medroso, que é precipitado. Esse é o Pedro. Aí você vai ver lá o João e o Tiago. O João, estou falando das diferenças deles, tá, irmãos? São pessoas diferentes como nós somos aqui. E o Tiago e o João, que são irmãos,
Tem um momento lá que Jesus vai na cidade dos samaritanos. E os samaritanos vão fazer o quê? Rejeitar Jesus. Eles não aceitam Jesus. Aí o que o Tiago e o João faz? Jesus, vamos fazer o seguinte. Vamos orar para quê? Cair fogo do céu e consumir todo esse povo. Olha só a cabeça deles. Olha a cabeça de Pedro querendo cortar a cabeça do soldado. Olha os outros dois que Jesus chamou. Vamos mandar fogo e consumir todo mundo, porque eles não querem aceitar Jesus. Rejeitaram Jesus. É essa turminha que Jesus chamou para andar com ele. É o Mateus, que é coletor de impostos, é o Pedro, que é um cara muito louco, é o Tiago e o João, que quer mandar fogo do céu para consumir todo mundo. Você tem o Judas, que era um camarada, me parece, pelo que eu li, um dos mais entendidos era ele. Tanto é que Jesus escolhe ele para quê? Para ser o tesoureiro, para cuidar das finanças. Eles são diferentes até na cultura deles, Laís. São diferentes. E Jesus escolheu esses 12, une esses 12, junta esses 12 aí e consegue extrair dos 12 discípulos o quê? O melhor deles. Apesar deles serem diferentes, Jesus consegue uni-los e fazer com que, vamos caminhar junto, porque tem uma obra para ser feita, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar de lado as nossas diferenças. Unidade na diversidade. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão concordando comigo? Porque, de repente, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Unidade na diversidade. Eles vão fazer, vou deixar minha diferença de lado com a Mônica e vou andar com ela, agarrado na tua mão, vamos fazer a obra junto. E a obra que eles tinham que fazer é anunciar as boas novas da salvação e faz aí discípulo em meu nome. É essa também a obra pela qual Deus nos chamou para fazer. Igreja Corpo de Cristo, nós fomos chamados para vivermos em unidade e fazermos a obra dele juntos, deixando... Eu tenho que aprender a lidar com você, Rômulo. Você tem que aprender a lidar comigo. É um exemplo que eu estou dando. Porque eu não sou igual ao Rômulo. Eu não pastoreio que nem o pastor Assis pastoreia. Com certeza, né, pastor Assis? Nós somos diferentes. Né? E é assim que funciona. Ontem o pessoal esteve lá na nossa igreja, lá em igrejinha, na congregação. São os irmãos daqui que, se eu posso dizer assim, é uma classe... Série não, né, gente? Classe B, classe A. Sim, economicamente falando. Posso dizer isso? Mas o nosso povo lá não. Quem está lá sabe como é que é a realidade dos irmãos de igrejinha. Mas quem foi lá fez o quê? Misturou todo mundo, um corpo só, independente das nossas diferenças, socioeconômica, política, independente da nossa cultura, conhecimento, sabe, Larissa? Está todo mundo junto e foi extraordinário, ou não. Quem esteve lá foi maravilhoso. Eu fiquei encantado com o que aconteceu lá ontem. Foi muito bom, pessoal. A próxima vez eu convido vocês que não foram para fazer uma forcinha para ir lá, que vocês vão ver que delícia que é aquele povo lá. Aliás, o meu povo lá, eu já disse aqui, lá parece uma creche, né, ô? Porque tem mais criança lá do que tudo. Teve uma irmã lá quinta-feira, que ela chegou no culto, fala isso, pastor Assis. Ela chegou lá, e as crianças chegam cedo, e lá tinha umas 20 crianças lá, e fala. É porque tem muita criança, gente, não é adulta, é diferente. E papai, e a irmã, estou com o vizinho lá em casa, estou com um parente lá em casa, eles vão achar que vocês são doidos e tal, e as crianças não estão nem aí, e eles falam alto demais. Eu falei, Jesus Cristo, misericórdia. Aí quando eu comecei o culto, aí eles fazem o quê? Silencia. Gente, agora eu quero silêncio. Deu uma bronca numa lá outro dia, eu falei, dei uma bronca nela quinta-feira, porque ela estava conversando, acabou o culto, está lá do meu lado, lá conversando, ou seja, beleza, pastor, eu entendi que você me deu uma bronca, porque eu estava conversando na hora do culto, e morreu a nota. Lá fora está tudo bem, vamos abraçar e acabou. E a irmã foi, sabe o que a irmã fez? Ela foi embora. Aí eu falei, gente, se vocês não conseguem viver numa igreja que tem um monte de criança, você tem que ir para outra igreja. Porque eu não vou expulsar as crianças daqui, pelo menos porque amanhã elas vão ser... A nossa ideia, né, pastor Assis, é que essas crianças amanhã, quando elas ficarem jovens, sejam pastores, professoras, né, diáconos, diaconisas, é isso que a gente sonha. Eu não quero vê-los aonde? Vivendo o mesmo que aqueles jovens de lá vivem. Você passa lá na rua, eles estão fumando droga de dia. Tem um ponto de droga do lado da igreja. O cara vai lá, vende de dia e passa lá na igreja, passa perto da igreja, vai lá e pega a droguinha dele. Ele acha que é um ponto seguro porque está perto da igreja. Sei lá, ele colocou ali, vai lá e busca a droguinha, ele está guardado. Eu vou chamar ele para ir na igreja qualquer dia. Devagarzinho eu estou me aproximando dele. Não para chamá-lo para vir para a igreja, né? Óbvio. Aí, mas eu estou me preparando para isso, já estou cumprimentando ele, daqui a pouco ele vai se abrir, a gente vai e convida ele para ir na igreja. Pastor, mas você vai? Vou convidar ele para ir na igreja. Aí Jesus chamou o Zelote.
Jesus chamou o Pedro, chamou o Tiago, chamou o João, por que eu não vou chamar ele? Se ele vai vir ou não é outra coisa, porque a gente tem livre-arbítrio. Jesus chamou quem ele quis. Jesus chamou quem ele quis. Vai permanecer aqui quem quiser, porque nós temos livre-arbítrio. Eu quero caminhar aqui para o encerramento. Acho que estou dando tempo, não estou, pastor? Estou. Falando sobre essa unidade na diversidade. Vocês estão compreendendo? Pegou a ideia? Pegou? Jesus, então, depois que esses meninos fazem aquilo que ele chamou, trabalhando em união, conseguem fazer aquilo que Jesus planejou para eles, juntinhos ali, deixando as diferenças de lado, Jesus ele vai morrer no terceiro dia, mas no terceiro dia ele faz o quê? Ele ressuscita. E eles vão procurar Jesus lá, inclusive está lá o Pedro e o João. Maria está primeiro, Maria chega primeiro, mas o Pedro e o João vão estar lá também. Inclusive eles chegam juntos, mas o Pedro é que vai lá, é o audacioso, né? É o que tem menos medo. Ele faz o quê? Ele entra dentro do túmulo lá para procurar Jesus. E, Jesus realmente não está aqui. E eles vão voltar e vão contar para quem? Para os outros discípulos. Gente, Jesus ressuscitou, não está lá mais não. E aí Jesus vai fazer o quê? Jesus vai aparecer para eles. Opa, misericórdia. Peraí. Jesus vai aparecer para eles. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, estavam trancadas as portas, os discípulos estão com medo, por quê? Porque aconteceu com Jesus, de repente pode acontecer com eles também, tem uma perseguição agora sobre a igreja, sobre a unidade. E aí o que eles fazem? Eles estão todos trancados, trancafiados dentro de um quarto, de uma casa, e Jesus chega e se coloca no meio deles e diz, paz seja convosco. Era tudo que aquele corpo precisava ouvir. Paz. Porque a paz que Jesus dá, ela emana do céu. Não é paz que você consegue, eu falo isso lá na igreja. Você não vai conseguir essa paz com drogas. Seja lícitas ou ilícitas. Você não vai conseguir essa paz curtindo a noitada. Não vai. Essa paz que eu estou falando, ela vem do céu. Ela vem daquele que produz uma paz que invade completamente a minha alma, o meu coração, e faz com que eu consiga vencer os meus obstáculos, passar por momentos difíceis, viver todos os momentos da minha vida em tranquilidade, em paz. Ninguém pode me roubar essa paz. Ele me deu. Eu posso abrir mão dessa paz, mas ninguém pode me tirar essa paz. Ninguém pode tirar a paz que Jesus está dando para os discípulos. Ninguém pode tirar a paz que Jesus está dando para você nesse culto. Tá? E paz seja convosco, que o pessoal se tranquiliza, está tudo bem. Só que faltava naquele dia um discípulo. Mas isso aqui é corpo, eles estão juntos. Percebe? Jesus ensinou para eles a viver em corpo, Jesus morre, mas eles continuam o quê? Agarradinho, ninguém solta a mão de ninguém. Porque eles aprenderam a viver em unidade e aprenderam a trabalhar sabendo assim, olha, ele é diferente de mim, mas a gente vai caminhar junto, a gente tem um propósito. Nós somos corpo, igreja de Cristo. Aí Jesus diz, o Tomé não está ali, né? Aliás, não está nem o Tomé, nem o Judas. Aí Jesus vai voltar depois, 8 dias depois Jesus volta. E o Tomé agora está lá. Então Jesus aparece para todos os 12. Tem um momento que Jesus vai aparecer, eles estão fazendo o quê? Pescando, mas lá só tem 7. Estão pescando, mas estão o quê? Estão juntos. Entende? Eles estão em corpo, eles não perderam aquilo que Jesus ensinou para eles, Luci, que a gente tem que viver em corpo. Eles não perderam isso. Jesus não estava com eles mais, tinha morrido, mas eles não perderam isso que Jesus ensinou. E aí, o Pedro estava lá também? Estava. Mas eu lembro que eu falei, o Judas não estava lá. Alessandra, né? O Judas não estava lá. O Judas foi um cara escolhido também. Aí você poderia falar, pastor, ele não estava lá porque ele se suicidou. Mas o grande erro de Judas também, eu vejo alguns erros, essa é a minha visão, tá, pessoal? Eu vejo alguns erros de Judas. O Pedro pecou contra Jesus, ele falou assim, Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora a palavra fala, me corrija se eu estiver errado, aí eu pulo isso aqui. A palavra fala que aquele que me negar diante dos, eu também vou negar ele. Não é isso mesmo? Pedro negou Jesus? Negou. E Jesus negou ele? Não. Quando Jesus ressuscita, Jesus encontra com Pedro, ele chora, ele confessa o pecado dele, ele se arrepende, e Pedro estava onde quando Jesus encontra com ele? No corpo. Quem se isola, peca.
Pedro não está isolado. Pedro está onde? No corpo. E Jesus se manifesta no corpo, perdoa ele, ama ele, perdoa ele. Corpo, irmãos. Lembra que eu falei que Salmo 133? Quando você está no corpo, quão bom é agradável ver um dia dos irmãos. Aí finalzinho, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida. Pedro, você pecou, você me negou, então você está condenado à morte. Pois é, esse é o salário do pecado, a morte. Mas como você está no corpo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E no meio do corpo, Deus ordena a bênção e a vida para todo sempre. Vocês me entenderam ou não? O que eu quis falar? Sim ou não? Sim. Agora, o Judas está ali? Não. Gente, sinceramente, eu vou falar uma coisa com vocês. O Pedro era precipitado, pastor João, mas agora ele não foi precipitado. O Judas foi precipitado. Na minha visão, tá, irmãos? Na minha visão, o Judas foi precipitado. Por quê, gente? Porque Jesus, o Pedro, sabe com quem está tratando? Espera aí, esses caras andam com Jesus durante 3 anos. Então, eles andam com amor, porque Jesus é o amor. Eles andam com a misericórdia, porque Jesus é a misericórdia. Eles andam com o perdão, porque Jesus é o perdão. Todas essas coisas maravilhosas estão inseridas na pessoa de Jesus. Eles andam com eles de mãos dadas, eles conhecem Jesus. E o Pedro, opa, peraí, eu não vou sair do corpo e eu conheço Jesus. Lembra que ele falou, quem estão falando de mim aí? Quem que eu sou? E o Pedro é o único que vai falar assim, ó, o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Ele conhece, né? Pedro conhece Jesus. Eu vou ficar aqui, eu conheço ele, eu ando de mão dada com ele. Eu pequei contra ele, é verdade, mas eu vou confessar ele o meu pecado. Eu imagino aqui o Pedro, estou conjecturando aqui, tá, irmão? Eu imagino, porque se Pedro espera junto do corpo, ele espera alcançar. Perdão, eu conheço Jesus, velho. Né? E o Judas faz o quê? Ele se precipita. Pastor, por que ele se precipita? Uai, se ele tivesse continuado no corpo. Gente, quem aqui não peca? Todos nós. Aí você, vou deixar de andar no corpo porque eu pequei? Ou você vai chegar aqui e vai, poxa, vacilei ali, errei ali. Não é por aí? Eu acho que sim. Porque todos aqueles que o Senhor mandar, eu vou, vem cá, senta do meu lado aqui, vamos começar. E vou orientá-lo para aqui, vê se você não faz mais não. Não era isso que Jesus falava? Vai em paz, mas vê se você não peca mais não. Mas se pecar e voltar lá? A gente peca todo dia, gente. Mas a gente está aqui. Aí a minha ideia é, eu estou no corpo, sabe, Ingrid? E o Judas não está no corpo, o primeiro erro. Ele não está no corpo. E ele é precipitado. Quando é que ele é precipitado? Quando ele se enforca. Porque aí é coisa minha, tá? Entendimento meu. Se o Judas não se mata, espera 3 dias, o mesmo Jesus que amou a Pedro, será que ele não amaria a Judas? O mesmo Jesus que perdoou a Pedro, será que ele não perdoaria a Judas? Só que o Judas não esperou para ver isso. Para mim se ele não se precipita, e para mim ele foi precipitado, de repente ele alcançaria o mesmo perdão, ele seria amado pelo mesmo Jesus que amou a Pedro, porque Pedro também errou, igual Judas errou, igual todos nós aqui erramos. Mas nós estamos aqui porque nós reconhecemos que nós somos pecadores, precisamos viver no corpo, porque no corpo o Senhor ordena a bênção e a vida dele para todo sempre. Amém? Acho que a gente pode encerrar por aqui, são 11h08, vocês entenderam, pelo menos um pouquinho, a necessidade da gente viver em corpo, convivendo com as nossas diferenças. Nós não somos iguais, aprenda a conviver com as diferenças dos outros. Só para encerrar aqui, a minha esposa, eu sou casado há 35 anos de idade. 35 anos de idade é brincadeira. Sou casado há 35 anos. E eu estou sem aliança aqui, gente, porque os adolescentes lá da igreja me cobram isso. Pastor, cadê a aliança? Eu fui cortar uns matos lá na granja e a aliança estava folgada, ela sumiu. Mas eu vou providenciar uma amanhã, né? Porque senão eles me cobram, pastor, cadê a aliança? Eles são, cadê a aliança? Mas eu sou casado há 35 anos. Esse ano, se Deus permitir, vamos completar 36 anos de casado. E a Vânia e eu somos diferentes. Mas vocês se dão tão bem, mas nós somos diferentes. Então, uma coisa que me irrita, para encerrar, somos diferentes. Eu tomo banho e eu tenho toque, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. A minha toalha tem que ficar aqui, as pontas têm que estar certinhas. Eu sou assim, gente, sério. O chinelo meu tem que estar alinhado, eu sou assim. Se você dá uma bicuda, eu vou lá e vou colocar no lugar de novo. Eu tenho toque. Tá? Eu tenho toque. E a minha esposa, aí, toalha ali, aí às vezes o que ela faz? Minha esposa, meus filhos, agora já estão casados, né? Mas de repente joga a toalha para lá e tal, e de repente, moça, você está usando minha toalha? Porque a minha está molhada. Mas é lógico que a sua está molhada.
Uai, eu coloquei a minha toalha ali na porta, para quê? E aí, isso certinho, para secar. Porque eu uso, aliás, também eu não sei para que a gente usa toalha, né? Assim, lava a toalha. Porque você está limpinho, na verdade não era para sujar. Não dá para entender isso, mas enfim. Pô, você se lavou, você enxugou, ela vai ficar suja? Não, não vai ficar, aí a gente vai lavar essa toalha. Ah, me ajuda aí, né? Aí eu falei, não, pega essa toalha. Mas são diferenças que no início do casamento, pessoal, foi difícil. Você fica bravo. O Danilo também, o meu filho tem as mesmas. Pai, e aí, como é que está a vida de casado, Danilo? Ah, pai, o negócio é difícil. Falei, mas é difícil. Minhas toalhas, sabe como é que eu sou? Eu falei, sei, você puxou eu, toalha no lugarzinho, mas agora já está aprendendo a conviver. Cara, sujou um copo, eu vou lá e vou lavar. Eu não gosto, me dá nervoso, entendeu? E aí, mas a gente convive, aprendendo a lidar com as nossas diferenças. Casamento. E aí, para vocês aqui, vocês vão chegar um tempo que vocês vão ter que escolher, fazer as escolhas de vocês. E eu, sempre que eu prego para os adolescentes e jovens, eu gosto de tocar nesse assunto sobre namoro. Não façam uma escolha precipitada, porque senão vocês podem suicidar com o relacionamento de vocês, com o futuro de vocês. Espera, lembra que eu falei naquela reunião? Espera aí, caminha vivendo aquilo que Deus projetou para vocês agora. Porque na hora certa Deus vai preparar o rapaz certo para você, Laura, Júlia, mas para a aula também. E na hora certa, cadê o menino que estava aqui? Estava tocando aqui. Ô, Tiago, na hora certa Deus vai preparar uma moça para você. Quem sabe? Oxalá seja uma dessas aqui, ó. Tem 5 aqui. Mas é bom que vocês procurem por aqui mesmo, tá? Está balançando a cabeça agora, porque está com 15 anos. Não é não, pastor Assis? Mas, olha, não se precipitem nisso, tá bom? Calma que o Senhor vai preparar uma pessoa ideal para andar com vocês, que professa a mesma fé. Lembrem, não vai ter ninguém igualzinho, eu queria... Não, esquece. Mas vê se você vai conseguir andar de mão dadas com essa pessoa, apesar das diferenças dela. Amém, queridos? Quero passar a palavra para o pastor Assis. Bênção. Irmãos, vamos colocar de pé. Nós vamos orar e depois eu vou voltar a palavra para os adolescentes. Tem mais uma partezinha deles ainda. Agradecer a Deus pela vida do pastor Nilson. Palavra gostosa de se ouvir, né? Tranquila e nos trazendo grandes verdades para os nossos corações. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela vida do teu servo. Obrigado por esse momento de culto. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede, não só de vivermos na presença do Senhor, de sermos habitação do teu Espírito, sermos chamados teus filhos, mas também o privilégio de podermos nos reunir como igreja e de cooperarmos com o Senhor nessa obra eterna. Então te louvamos e te pedimos que nos ajude a fazermos isso da forma correta. Não apenas vivermos, não apenas buscarmos servir ao Senhor do jeito que nós queremos servir, mas entendermos qual é o jeito que o Senhor quer ser servido. E assim como igreja do Senhor, negando a nós mesmos e servindo conforme o teu propósito, como um corpo unido, que possamos assim promover a tua glória e o teu reino. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.